Bom, gente, boa tarde. Como vocês sabem, a gente está cada sábado tendo umas lives, né, por conta do Departamento de Serviço Social, a especialização em assistência social e direitos humanos que eu estou à frente, né, estou coordenando. Como a gente não está tendo aula presencial nesse momento por conta da pandemia, a gente, em comum acordo com os alunos, resolveu então abrir as lives. As lives, a princípio, seriam só para os alunos do curso, mas aí a gente viu que poderia estar abrindo para todo o público, então, em função disso, a gente convida, e a fala de hoje, então, é muito especial, porque as meninas foram, e o menino, né, o Daniel, elas foram literalmente pegas no laço, porque semana passada a gente comentou as experiências positivas de Niterói e Maricá, e Maria Helena trouxe também uma contribuição rica, então a gente pediu a participação delas na própria live, foi ao vivo e a cores, né? Não, infelizmente, não tão ao vivo quanto a gente queria, deseja, mas ao vivo e a cores a gente laçou e elas prontamente aceitaram o convite, e aí sugeria Daniel, e aí já vou então dando o encaminhamento, como é que a gente pensou essa fala. O Daniel é o professor responsável pela disciplina que trata desse tema no curso de especialização. Vou pedir para desligar o microfone porque atrapalha um pouquinho, gente, por favor. Então, como eu dizia, o Daniel é o professor responsável pela disciplina no curso e ele vai então começar a fala trazendo esse link com a disciplina, bem brevemente, que a gente combinou. Passamos para a Diana para falar, a Diana Delgado vai falar da experiência de Niterói, a Luana Menezes fala da experiência de Maricá, e a Maria Helena, então, ficou com a tarefa de linkar esse debate hoje. Explicando que as lives, ainda que tragam experiências, né, relatos de experiências de municípios específicos, a gente quer justificar o convite às meninas, né, a Diana e a Luana, por uma questão mais acadêmica, né, mais voltada para esse público de especialização. No momento da fala de vocês, eu vou pedir para que vocês se apresentem, mas brevemente dizer que Maria Helena, professora aposentada da PUC-Rio, Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, Diane e Daniel são doutorandos em Serviço Social pela PUC-Rio, Luana foi nossa ex-aluna, então ela é formada por esse curso que a gente está aqui tocando as lives, o curso de especialização em assistência social e direitos humanos, então a Luana é especialista em assistência social e direitos humanos. É isso. Acho que vou conduzindo, né? Lembrando que faz parte, então, do curso. Para quem quiser mais informações, a gente tem o site da CCE, que traz informações sobre esse curso. É um curso de 360 horas, em 18 meses, mais a monografia ao final. Trazendo a lembrança que a gente tem outras lives aí, eu não vou ler todas elas, mas a gente está divulgando, está colocando nos sites do Departamento, Serviço Social, então a gente tem um conjunto de debates aí pelos próximos sábados. E aí as pessoas perguntam por que sábado, é porque o curso lá funciona, né, ele ocorre lá em Caxias e ele é sempre aos sábados, então em função disso a gente mantém a rotina, ou tenta manter minimamente essa rotina. Algumas informações importantes, vocês ligarem o microfone para não atrapalhar, por favor, a fala das pessoas, encaminhando as perguntas pelo chat. Lembrando que a gente está gravando, então quem não autoriza a imagem, né, porque a gente tem uma questão de respeito ao direito da imagem, então quem não autoriza, por favor, desligue, desabilitem a câmera. E os certificados, mais uma vez, lembrando quem tem interesse em declaração de participação na live, colocar o nome completo e o e-mail no chat. E aqui um pouquinho de cada um deles, mas eles vão se apresentar, então eu passo imediatamente para o Daniel, já agradecendo imensamente a participação de todos vocês, todas e todos vocês que estão aqui conosco, em especial Daniel, Diana, Luana e Maria Helena. Daniel, você quer que eu coloque a sua apresentação ou você mesmo coloca? Não, eu acho que eu consigo colocar aqui, pode deixar. Tá bom. Então é isso, teremos uma rica tarde aí de debate sobre experiências positivas na assistência social em tempos de pandemia. A expectativa é grande de ouvi-los. Eu só preciso que você saia do seu aí, Sindeli, para que eu possa colocar aqui. Ok, aí. Bom, deixa eu só me apresentar, né, de novo, agora mais calma. Meu nome é Daniel Buquerque, sou professor da pós, como a Sindeli já falou. Sou doutorando da PUC,
Atualmente eu discuto políticas de habitação social, território e cidade. No mestrado, né, eu trabalhei a questão da assistência social em Duque de Caxias. Agora tá. Tava no buraco errado, né, mãe? Na mesma linha de pesquisa que a Cindeli fazia parte, Heloísa, Giovana, que também está aqui, eu estou vendo. Né? Atualmente eu integro o LEUS, que é o Laboratório de Estudos Urbanos e Socioambientais da PUC. Né? Lá é que eu desenvolvo essa pesquisa sobre território. Faço parte do movimento Seja Vivo, que é um movimento que trabalha as consequências e ações do coronavírus. E atualmente também estou na Fábrica Suburbana, que é um movimento onde a gente está discutindo diversos assuntos de periferia e subúrbio. Tá bom? O que eu propus hoje assim dele? Né? Como o importante de hoje, eu acho que o grosso de hoje são ouvir as experiências das meninas, eu vou só fazer um histórico para vocês entenderem como funciona a aula. Algumas coisas que a gente traz em aula, então vai ser bem rapidinho, 5 minutinhos só, para a gente dar uma... Para quem não conhece ainda, os alunos, quando chegarem, já estarem habilitados de como vai ser a nossa aula. Então, né, o nome da disciplina que a gente trabalha é Segurança, Transferência de Renda e Inclusão Produtiva na Assistência Social. Esse é o meu e-mail, bem fácil de decorar, que se alguém quiser depois mandar alguma coisa, conversar, estamos aí. E eu sempre começo a aula fazendo essa questão com os alunos. Né? Direitos humanos para todos os humanos ou direitos humanos para homens de direito. Tendo como base que a gente trabalha a disciplina e a gente trabalha programas de transferência de renda também como uma forma de você garantir o acesso dos humanos, das pessoas aos seus direitos, a gente começa fazendo essa pergunta e aí a gente faz uma grande brincadeira, a gente coloca nas nossas redes sociais e deixa ver o que as pessoas vão falar. E a partir daí a gente tenta debater um pouquinho e entender como a sociedade está vendo esse conceito de direitos humanos. E aí a gente começa com um grande histórico, né, sobre os direitos humanos. Aqui eu não vou falar sobre cada uma delas, a ideia é só apresentar para vocês, porque a gente entende que programas de transferência de renda não é algo novo, não é algo que começou hoje, como algumas pessoas acham que foi o governo PT que inventou. Os programas de transferência de renda, ainda que de formas arcaicas, a gente vai ter lá em 1601 o primeiro exemplo. Depois a gente vai ter a Spinland. Prometo a vocês que a gente vai, assim que meu computador ajudar. Vamos lá. Depois a gente vai ter a segunda lei dos pobres em Gente, foi esse 9 aí, não tem não, tá? É 1830. Depois a gente trabalha o estado de bem-estar social, a renda básica universal. E aí a gente chega aos programas brasileiros, né? O Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás. Tá bem complicado aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui de novo. Só Quer que eu fechar. tente, Daniel? Quer que eu tente aqui? Não, eu vou colocar assim sem apresentação. Vocês estão conseguindo ver agora? Sim. Então, o cartão alimentação, Bolsa Família, BPC, PET, o Criança Feliz, e aí chega no auxílio emergencial. Então, a ideia dessa disciplina e a ideia dos nossos debates em sala é discutir de que forma, né, esse processo de programa de transferência de renda ele vem acontecendo ao longo do tempo e vem influenciando na sociedade e no acesso dessa população, né, que necessita desse auxílio, né? Agora, mais do que nunca, a gente tem um auxílio emergencial para debater isso aí, que é o que as meninas vão fazer hoje. Então, a ideia dessa apresentação era isso, é mostrar para vocês que isso não é algo de hoje, é algo que vem sendo discutido já há bastante tempo, lógico, com as suas especificidades de cada um deles, a gente depois pode conversar mais sobre isso. Mas é isso, Indeli, eu vou passar então
para a menina próxima que vai falar. A Diana. Diana, vamos lá. Diana Delgado. Diana, mais uma vez, Bom, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Você tem como compartilhar a tela, né? Já coloquei como anfitriã. Tá, ok. Boa tarde a todos, né? Queria agradecer o convite da professora Cindelia, ao Daniel e à Luana, a professora também vai dividir a fala conosco. Fiquei feliz, né, pelo convite, apesar do pouco tempo que a gente teve aí para poder processar essa ideia. Mas, enfim, eu fiz uma apresentação para poder ser mais rápida e não me perder. E, assim, também dá aqui a chance para a gente poder fazer o debate. Eu não sei se eu consigo aqui. Eu não estou conseguindo. A dica é você já deixar ela. Tá indo, Diana, tá indo. Já Mas deixa tá o indo PowerPoint aqui. Agora aberto. fiquei preocupada. A dica é já deixar o seu PowerPoint aberto. A gente já está olhando sua tela. Já, então deixa eu abrir aqui ele. Ele tá fechado. Dá para ver? Dá sim. Só amplia a tela. Isso, ficou ótimo. Perfeito. Ok. Então eu vou tentar ser bem rápida. E Daniel, Cindeli, marca meu tempo, porque às vezes eu me empolgo e aí vocês Pode podem me deixar. interromper, tá bom? Tá bom. Pode Então, deixar que a gente falar um pouco sobre SUAS, né, na pandemia, eu só queria ressaltar, né, da importância que a gente está falando dessa política pública, né, como o Daniel colocou, não tem muitas novidades quando a gente vai falar de programas de transferência de renda na política de assistência, mas ao mesmo tempo tem alguns elementos aí que a pandemia nos trouxe, inclusive que a Heloísa estava ponderando na última live, que é a questão do financiamento e dos recursos que foram disponibilizados, né, por diferentes níveis de governo nesse período, algo que a gente precisa avaliar, estudar e ainda considerar os impactos que isso teve, não só na população que foi beneficiada com esses recursos, mas na própria política de assistência. Mas aí essa problematização a gente faz depois no debate. Eu vou falar um pouco sobre o município de Niterói, né? A nossa experiência lá como parte dos trabalhadores do SUAS nesse período foi uma experiência bastante intensa, né? Algo inédito para todo mundo, ninguém nunca passou por esse período antes. E aí eu vou falar, não vou falar sobre os outros programas da Prefeitura de Niterói, vou me deter somente nos programas da assistência social. E aí o primeiro deles foi de forma bastante emergencial e imediata, porque assim que teve o cancelamento das aulas, cancelamento do funcionamento das escolas, a gente instituiu a distribuição de cesta básica para os alunos, né? E aí considerando que esses alunos não teriam, a maioria deles, não teria acesso a uma alimentação adequada, já que estariam afastados da escola. Então foram distribuídas 32 mil cestas básicas em diferentes unidades escolares, e essa ação se deu em conjunto com a política de assistência e a própria organização da educação no município de Niterói. Aí eu trouxe algumas fotos, né, para exemplificar. Essas fotos, elas são dos trabalhadores do SUAS de Niterói. E eu queria ressaltar que eu não concordo muito quando colocam que quem carrega essa política são os trabalhadores do SUAS, apesar de ser, né, porque eu acho que a nossa discussão ela precisa ser do quanto essa política ela vem sendo apropriada de forma partidária ou de outras formas não tão claras assim, e os trabalhadores acabam sendo a face dessa política, para o bem e para o mal em alguns momentos. Então, eu trouxe bastante fotos das ações, né, onde esses trabalhadores, por diferentes níveis de escolaridade, diferentes formas de contratação no município, atuam nesse momento de pandemia. O segundo benefício emergencial que foi aprovado no município foi uma lei, porque, assim, apesar da cesta básica ser parte, né, do Plano Municipal de Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social, a pandemia trouxe algumas especificidades que a gente precisou pensar em uma nova legislação para garantir a ampliação
de acesso a esse benefício por outra parte da população. Então, a gente teve a criação de uma nova lei em abril, e essa lei abriu a participação de mais 8.603 famílias como beneficiárias do programa específico de cesta básica, que aí sim é específico para esse período de pandemia, não estando vinculado diretamente aos benefícios eventuais da assistência de forma mais tradicional. Algumas fotos, né, das entregas da cesta básica, isso já na segunda fase delas, em diferentes pontos da cidade, considerando aí os cuidados, né, que precisou ser pensado para essa distribuição. O terceiro programa que eu trato é o programa que eu acho que é o mais relevante para esse período, e aí pensando muito nessa questão da sustentabilidade, da liberdade das famílias na utilização do recurso, que foi a instituição do Programa Renda Básica Temporária, né? É um programa que deu direito a um cartão de compra para as famílias, e aí todas as famílias do município de Niterói que estavam no cadastro único, né, do governo federal, com cadastro ativo e válido até o dia 30 de março. Então, nesse perfil foram atendidos mais de 36 mil famílias. Nesse período também que a gente instituiu esse programa, teve ali um entendimento de que nem todos os alunos, nem todas as famílias que estudam em Niterói, que utilizam a rede pública de ensino de Niterói, pertenciam ao município de Niterói. Então, a ideia de que esse cartão do Renda Básica Temporária poderia substituir a cesta básica na sua primeira fase, ele teve que ser repensado também. Então, teve uma ampliação do programa. Então, além dele garantir essa renda básica temporária para todos os inscritos no cadastro único, também teve o acolhimento daquelas famílias que são pais, né, de alunos da rede pública e que não estavam inscritas no cadastro único. Então, hoje a gente tem renda básica temporária e CadÚnico único, que são as famílias da assistência, tradicionalmente, e o renda básica temporária dos alunos, né, ligados à rede de ensino. Aí aqui algumas fotos de distribuição do cartão, né, aqui no centro e em uma escola da região oceânica. Aqui a entrega de cartões no Caio Martins, que é um espaço também amplo que tem no município. Aqui é uma ação que, inclusive, já tinha passado as datas tradicionais de entrega do cartão, mas esse espaço aqui é do CRAS Barreto. Então, é importante ressaltar, né, que não basta criar um benefício, a gente precisou pensar em algumas estratégias. E aí o CRAS Barreto, numa ação, fez uma busca ativa, porque nas duas primeiras tentativas da gente entregar todos os cartões, ainda restaram 5 mil cartões não entregues às famílias, porque elas não foram buscar. Então, o CRAS fez uma busca ativa dentro do cadastro único daquelas famílias em que tinha a população mais idosa, e aí essa entrega foi feita descentralizada lá no CRAS. Essas fotos são desse momento. Momentos de fila também no CRAS. E aí as fotos que eu estou chamando sábado das sextas, foi uma situação, né, bastante difícil no município, porque teve uma notícia veiculada pelos jornais da distribuição de cesta e do prazo para a inscrição das famílias. Então, isso significou, em um dos sábados de pandemia, todos os CRAS do município completamente lotados, né? A gente teve uma exposição muito grande da equipe técnica que estava lá trabalhando e das próprias pessoas que foram buscar o benefício sem ter as informações corretas da forma de organização. Então, foi um período bastante tumultuado para os trabalhadores do SUS. Essa foto é do CRAS Cubanco e do CRAS Cafubá, também nesse sábado. Né? Então, assim, apesar da assistência do município ter pensado bastante nas estratégias, né, de não criar aglomerações, de considerar aí os cadastros que já existiam na política de assistência, em algum momento isso sai do controle, né? O que também ressalta a importância nossa da comunicação correta para essa população e do que foi muito comum também durante o período de pandemia, que foram as falsas notícias veiculadas, né, pelo WhatsApp, enfim. Os CRAS tiveram um momento significativo de demandas com relação a isso. Esse é o CRAS Badu também, nesse período. Um outro programa, né, instituído pela Assistência de Niterói,
foi o arrendamento de hotéis, né, voltados para a população em situação de rua. O município ele tem 3 abrigos para a população adulta, 2 para homens e 1 para mulheres e famílias, totalizando 130 vagas. Mas a gente compreende que esses hotéis foram importantes porque teve um aumento da população em situação de rua no período e teve também um aumento da aceitação dessa população em ficar acolhida, em ficar protegida. Então, o arrendamento do hotel foi bastante relevante. Inicialmente, a gente arrendou um hotel no centro do município e agora temos outro no Ingá também servindo para este mesmo fim. Algumas fotos dos usuários, né, já utilizando o serviço do hotel. E aí a gente também tem algumas fotos, né, dos serviços que não puderam parar durante a pandemia e assim, são ações que são comuns à proteção social especial, como a questão da documentação civil, como a questão do acompanhamento da saúde dentro das unidades de acolhimento, isso continua acontecendo. E aí, por fim, tem o programa de busca ativa, também instituída, né, por lei. Esse programa de busca ativa visa atender aquela população que não estava no cadastro único, né, que não consta no cadastro da assistência, mas que ficaram com a sua vida financeira bastante vulnerável, considerando o período de pandemia. Então, são eles, né, vendedores ambulantes, artesãos, o pessoal que trabalha nas feiras, da economia solidária, os catadores, os pescadores artesanais. Então, o programa de busca ativa visava, né, por meio dos cadastros de diferentes secretarias, né, de autorização de funcionamento dessas atividades econômicas, garantir a essas pessoas a renda durante o processo de pandemia. E aí, assim, 2.500 profissionais foram beneficiados, né, estão beneficiados por esse programa de busca ativa. Por fim, eu trago aqui as fotos, né, dos trabalhadores sociais do município de Niterói, e aí são durante a ação, né, que aconteceu nos diversos pontos da cidade, em diferentes horários. Equipe que trabalhou durante os primeiros meses de pandemia, né, de forma muito intensa. Então, são os trabalhadores da sede e de algumas unidades socioassistenciais do município. Temos aqui também, além dos trabalhadores dessas ações, a gente está colocando algumas imagens dos trabalhadores antes do período de pandemia, né, considerando que são eles que fazem com que essa política funcione e tenha sucesso no município. Então, essa foto são dos coordenadores da Proteção Social Básica, uma reunião da Proteção Social Especial antes, né, do período de pandemia na sede, e aqui das equipes dos CRAs do município. Temos 10 CRAs, 2 CREAs e 5 unidades de acolhimento institucional que não tiveram seus serviços fechados durante a pandemia. A gente teve uma reorganização de horário em alguns deles, mas continuou no atendimento e principalmente assim, com um aumento na demanda desse atendimento, né? Considerando aí que o governo federal instituiu um programa de transferência de renda, tem a participação das políticas, né, da política de assistência social como uma rede capitalizada em todo o Brasil, essa demanda, apesar do governo federal não reconhecer, acabou batendo na porta dos equipamentos, né, principalmente da proteção social básica, considerando a dificuldade que a população teve de acessar o benefício emergencial e outras, né, demandas que foram surgindo durante o processo de pandemia e a necessidade de articulação não só dos benefícios de assistência, mas dos serviços de saúde e outros, né, que essa população acaba tendo o SUS como referência para garantir. Essa última foto são de trabalhadores do SUS de Niterói e alguns que não estão mais conosco, mas que ajudou a construir, né, a base desse sistema no município e que a nossa gratidão por eles estarem conosco em algum desses momentos e garantir que nesse período de pandemia, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios, a gente conseguisse fazer com que o SUS, né, fosse uma política presente nas demandas ali colocadas para a população. E aí, para terminar, enfatizo o desafio que a gente tem
enquanto trabalhador do SUAS, nesse período de ter sido colocado como uma política essencial e, ao mesmo tempo, né, e estando trabalhando, né, estando colocando a nossa vida em risco todos os dias, quando saímos para trabalhar, para atender, apesar de essencial, o quanto continuamos sendo inviabilizados, né, para outras ações, principalmente aquelas ações de reconhecimento de um salário digno, de condições dignas de trabalho, e principalmente até nos agradecimentos públicos também, né? Então, serviço essencial, não fechou, atende às demandas da população, mas o reconhecimento público ainda está longe de acontecer como a gente, enquanto trabalhador, gostaria e acha que seria essencial para o nosso crescimento, e não só enquanto trabalhador, né? Para a própria política de assistência social. Bom, então é isso. Espero aí ter conseguido, né? Eu tentei falar o mais rápido possível, mas acho que se ficou alguma dúvida, acho que no debate a gente pode trabalhar e continuar falando sobre a experiência de Niterói e de Maricá. Muito grata. A gente aqui agradece, trouxe dados à beça. Muito bom, Diana. Parabéns. Enfim, vamos continuar a passar para a Luana imediatamente. E as perguntas, então, a gente já está recebendo algumas pelo chat. Estou juntando aqui para, ao final, passar para vocês. Lembrando que a gente está gravando. Então, por uma questão de direito de imagem, quem não autorizar a sua imagem, é só desligar a câmera, por favor. E o áudio a gente pede para só ligar no momento que for utilizar a fala. Luana, passar para você. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Todos me ouvem? Sim, a gente te escuta bem. Sim. Queria agradecer, primeiramente, a professora Cindeli pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco com vocês a experiência que a gente vem vivenciando em Maricá. Sou assistente social de formação, formada pela UF. Tive o prazer de estudar junto com a Diana, e especialista em assistência social e direitos humanos pela PUC-Rio. E venho aqui trazer algumas questões relacionadas à experiência do município de Maricá. Acredito que todos nós, que trabalhamos em municípios, a gente tenha passado realmente por situações desafiadoras nesse período, de ter que pensar e se reinventar, por conta de ser algo inesperado, algo que realmente pegou todo mundo, de calça curta. E eu vou trazer algumas experiências, nesse período de Maricá. Vou falar rapidamente de 3 experiências. Não trouxe o data show, porque ficou muito pouco tempo para a gente poder, na verdade, fazer essa preparação, mas eu acredito que a gente consiga debater um pouquinho sobre isso. Primeiramente, foi a questão relacionada a um auxílio, de benefício eventual para as famílias que são acompanhadas pelos CRAs. Essas famílias, elas começaram a receber uma cesta básica e um kit de higiene para que pudesse dar conta dessa situação que a gente vinha vivenciando e ainda vem vivenciando por conta da pandemia. É claro que a gente percebe a importância dos CRAs nesse papel, porque já são famílias que já são acompanhadas, São famílias que o CRAS já conhece, já estreitou um trabalho, já tem vínculo e sabe das reais necessidades. Então, é extremamente importante esse tipo de ação, Embora algumas pessoas até condenem a distribuição de cesta básica enquanto um instrumento eleitoreiro, um instrumento realmente que possa trazer algumas questões. Mas, nesse momento, foi de extrema necessidade. Uma outra questão muito importante que a gente, em Maricá, a gente precisou repensar foi a questão da pessoa em situação de rua. Maricá não tinha nenhum equipamento, que pudesse trazer abrigamento e acolhimento para as pessoas em situação de rua. Então, isso foi algo que a gente precisou pensar e repensar por conta dessa necessidade, de saber que as pessoas que são domiciliadas, teriam um lugar, para efetivamente fazer o seu isolamento social, e que as pessoas em situação de rua não tinham esse privilégio.
né, o direito à moradia, que é um direito constitucional. E a gente começou a pensar o que fazer, já que Maricá não tinha um sistema de acolhimento, pensando que a assistência ela precisa dar o apoio, a orientação, o acolhimento e a proteção para aquelas pessoas que se encontram em situação de alta vulnerabilidade. Então, nós pensamos, né, num sistema de pernoite, né, que, na verdade, tinha um caráter emergencial, né, e um caráter extremamente rápido, né, para dar conta da pandemia. A gente não conseguiu pensar durante muito tempo, planejar muito as ações, porque a gente tinha algo de extrema necessidade, e nós abrimos um sistema de pernoite para essas pessoas em situação de rua com 28 vagas, né? Essas pessoas eram acolhidas por profissionais da assistência do SUAS, assistentes sociais e psicólogos, né, que estavam de maneira também muito amedrontada com a situação da pandemia, acolhendo essas pessoas e tentando fazer algumas intervenções de maneira particular e singular. É claro que a gente sabe que um sistema de pernoite não dá conta de inúmeras questões e atravessamentos para esse tipo de população, né? A população em situação de rua é uma população que já vem negligenciada durante muito tempo em toda a história. São pessoas realmente que têm o direito e esse acesso negado a inúmeros direitos, né, que nós, da assistência social, a gente procura viabilizar. Só que a gente entende que são situações extremamente complexas, né? E nós começamos a fazer esse tipo de atendimento, tá? E prestando refeições, né, 2 refeições diárias, que era o jantar e o café da manhã. O pernoite abria às 17 horas e os usuários ficavam nos equipamentos até às 9 horas do dia seguinte, né, tentando ter uma alimentação saudável, que na verdade faz parte de um tipo de segurança, né, de convívio da própria política de assistência social. Eles pudessem ter um espaço de higienização, um espaço que pudesse fazer a sua higiene pessoal, um espaço que pudesse realmente ter e poder fazer o seu isolamento social, né? A gente teve em parceria com a saúde o tempo inteiro, através de consultório na rua, que foi dando suporte para que a gente pudesse realmente estar viabilizando as questões necessárias desse usuário. Importante falar também que esses usuários, a gente começou com um sistema de pernoite e hoje a gente começa a ter um sistema de abrigamento, né? Quer dizer, a gente sai do sistema de pernoite e hoje a gente já não está pensando mais só no sistema de calamidade, né, no sistema emergencial, mas algo que possa dar suporte a essa população que Maricá não tinha. Então, a partir da pandemia, a pandemia, na verdade, foi um instrumento importante dentro desse processo, e hoje a gente está atendendo nesse abrigo 24 horas, né, para que a gente possa realmente fazer o papel, né, de proteção e acolhida dessas pessoas em situação de rua. E a gente também tem um outro programa dentro do município, que não é da assistência social, mas eu sempre digo que a assistência social é uma política extremamente articuladora, né? Ela consegue articular com as outras políticas setoriais e consegue realmente fazer com que as outras políticas se impliquem dentro de algumas questões que são importantes, né, para o acesso a direitos, né, que faz parte de um dos nossos papéis, que seria a moeda social, moeda eletrônica chamada Mumbuca, né? Mumbuca é o nome, né, de um bairro de Maricá, que dá o nome da moeda e do benefício social, né? Ele não é só um benefício social, ele é um benefício que surge em 2013, tá? Ele, na verdade, veio com uma ideia, né? A ideia dele veio de Fortaleza, através de uma experiência advinda de um município, e que essas pessoas receberiam o benefício em mumbucas, né, que é uma moeda eletrônica,
e que, a partir daí, elas gastariam só dentro, né, do município, a partir das lojas e dos serviços conveniados a esse programa. Então, inicialmente, as pessoas começavam a receber 75 de Mumbuca, foi para 130, e hoje, por conta da pandemia, esse valor é de R$300 por pessoa, né, de cada família cadastrada. Crianças também podem receber, desde que possuam um CPF. E é importante dizer que existem alguns critérios, né, que devem ser observados, como a questão, por exemplo, de ter 3 anos de moradia, pelo menos, dentro do município, né? E também está vinculada ao cadastro único, né, do governo federal, que é um instrumento importante na elaboração e na execução de políticas públicas, tanto a nível federal quanto estadual e municipal, para que essas famílias, a gente possa acessar essas famílias de maneira direta, né, e sabendo que famílias são essas, porque já são famílias que são acompanhadas dentro do município por outros programas sociais, né? E é importante dizer que esse benefício, ele surge num aspecto de tanto aquecer a economia global, a economia municipal, como também busca o enfrentamento à pobreza. E aí a gente pode até pensar e começar a discutir sobre isso. Eu acho que é uma questão que a gente pode levantar, se realmente o benefício pode dar conta da situação da pobreza, né? Se a gente entende que a situação da pobreza é uma situação altamente complexa, multifacetada, que tem inúmeras questões correlacionadas, mas que o município pensa em trazer esse benefício como uma forma de tentar fazer com que as pessoas possam acessar a bens e a serviços dentro do rol municipal. Então, a gente vem encontrando dificuldade, como todo e qualquer município, né? Mas a gente acredita que a gente conseguiu trazer alguns bons resultados, né? Principalmente por conta da moeda Mumbuca. A gente sabe que aumentou o nível de pessoas desempregadas, isso em todo e qualquer município, mas a gente acredita, isso através de dados, né, dentro do município, que pessoas realmente estão conseguindo dar conta dessas suas realidades, das suas necessidades primordiais, recebendo alguns benefícios não só do governo federal, né, que a gente tem o Bolsa, auxílio emergencial, como também o benefício do município, né, o Bolsa, o Moeda Social Mumbuca. E a gente entende as grandes dificuldades, né, de conseguir realmente trazer essas pessoas, e algumas pessoas não conseguem ter, né, a gente, dentro mesmo do abrigo, a gente tem alguns usuários ainda em situação de rua que não têm acesso a esse benefício por conta da documentação civil, né, de não ter algumas documentações, e a gente sabe da grande dificuldade, né, isso não é segredo para ninguém, que as pessoas ainda estão com dificuldade de acessar a questão da documentação básica, embora a gente faça mutirões e ações, a gente ainda sabe dessas grandes necessidades, mas que dentro do município vem funcionando muito bem. Eu acho que espero ter trazido algumas informações importantes para a gente poder discutir, né, para a gente problematizar, para a gente poder trazer um pouco à tona. E queria agradecer mais uma vez o convite e estou à disposição aí para as perguntas. Obrigada. Obrigada, Luana. Obrigada a todos que falaram. Eu vou passar, então, para Maria Helena. Ou, Maria Helena, você prefere as perguntas primeiro? Está sem o seu áudio. Tem que abrir o áudio, por favor, Maria Helena. Eu acho que eu podia fazer um breve comentário e, depois das perguntas, eu podia ter outra inserção, se for o caso. O que você acha? Perfeito, vamos lá. Bem, eu quero primeiro... Maria Helena, agradecer... desculpa. Antes disso, eu queria agradecer a presença de todas e todos e avisar, né, da presença de alguns professores do Departamento de Serviço Social, Heloísa Mesquita, Sueli Bulhões, Giovana Silva, Elizabeth Salvador. Queria também abraçar e agradecer a presença da Hilda Correia, que foi presidente do CRES, a Roseli, que
foi vice-presidente do CBCIS, estou correta, Roseli? Presidente, foi presidente do CBCIS, né? Enfim, queria agradecer a presença de todas e todos e dizer do prazer imenso, né, de ver rostinhos tão... A gente até se emociona, né? Tão queridos e que a gente está distante há tanto tempo. A voz engasgou aqui um pouco, desculpa, vou passar para a Maria Helena e justificar que eu estou sem a imagem, porque eu tentei desde 20 minutos antes de começar colocar a imagem e cai a conexão. Então, infelizmente, hoje eu estou sem a imagem. Obrigada mais uma vez, desculpa, Maria Helena, te cortar. Tranquilo. Primeiro, agradecer o convite, Cindeli. Eu acho que foi a partir daquele debate da última live, e é sempre bom estar coletivamente discutindo a assistência social, pensando no seu aprimoramento, principalmente a partir, né, de experiências concretas que vão materializando a política nos diferentes municípios. Agradecer as informações do professor Daniel, da Diana, da Luana. Primeiro, eu queria problematizar rapidinho a questão da historicidade da transferência de renda, né? O professor trouxe brevemente, indicações do histórico da transferência de renda, mas eu queria ressaltar que a transferência de renda tem um significado diferenciado na sociedade brasileira a partir da compreensão que o governo instituiu de que transferir renda é uma obrigação estatal diante da desigualdade nacional. Portanto, essa transferência de renda trabalha com uma concepção de direito, né? De direito à cidadania. Então, a história da transferência de renda, para a gente pensar a nossa experiência recente, ela vem com essa marca de valorização, né, do sujeito no respeito à sua cidadania e da responsabilidade estatal com essa população que, nessa sociedade tão desigual, né, não consegue se manter por conta própria. Eu queria agradecer muito a experiência que Diana traz de Niterói e que traz para a gente pensar também nesse momento inédito que todos nós estamos vivendo, na pandemia, que é quebrar alguns rótulos de que cesta básica, num momento como esse, seria, diante da crítica que a gente tem de cesta, né, que foi construída socialmente, de que é um direito, né? As pessoas precisam comer. Então, o Estado, né, os municípios, organizando esta oferta, responde a uma necessidade premente desse momento especial que estamos vivendo. E gostaria de ressaltar, lá da experiência de Niterói, a questão da renda básica temporária. Muito interessante isso, né? Eu acho que essa experiência que a Diana trouxe lá de Niterói, a renda básica temporária, a partir da pandemia, que, pelo que eu entendi, depois a Diana pode esclarecer mais, ela não acessou só a quem estava no programa Bolsa Família, agência tem que ser também prioridade municipal, no sentido de organizar e dar autonomia à gestão da assistência social para efetivar programas inclusivos, para efetivar o que as suas já têm elaborado, né? Então, nesse sentido,
a importância de valorização dos trabalhadores do SUS. Quando eu falo dos trabalhadores do SUS, eu penso todas as profissões, né, que estão na NobSUS, que garantem a materialidade do sistema único em cada município, né? Então, eu acho que é um momento da gente aprofundar esse debate junto às gestões municipais. Eu vou ficar por aqui, esperar as perguntas e depois eu posso também entrar novamente para colaborar com o debate, ok? Obrigada. Obrigada, Maria Helena. Obrigada, Diana, Luana, Daniel, a todos e todas que estão aqui participando. Quero pedir desculpa porque minha conexão caiu, então se por um acaso eu perdi alguma pergunta, vocês me ajudem, por gentileza. Vamos lá. Perguntas específicas para a Luana. Acho que eu vou fazer as perguntas específicas, depois a gente abre para as perguntas gerais que aí cabem para todos responderem, ok? Diana, poderia falar um pouco da hospedagem nos hotéis, da metodologia de trabalho e se esse serviço está sendo caracterizado como serviço de acolhimento? Isso a Sandra Manes pergunta. A Daniele pergunta para a Diana também se ela poderia falar um pouquinho sobre como estão pensando, se já estão executando esse acompanhamento. Para a Luana, a Ivana pergunta se há dados acerca do quantitativo de pessoas em situação de rua no município de Maricá, se houve aumento do número durante a pandemia e como vocês lidaram com os casos de população em situação de rua diagnosticadas positivas para o Covid-19. Bom, e as outras são mais gerais. Então, já passo para vocês duas responderem essas específicas e depois a gente faz um outro bloco com as perguntas mais gerais, ok? Diana, Luana? Quer começar, Luana? Eu posso falar. Pode começar. Bom, então, a questão, né, da Sandra, né, falar um pouco sobre as hospedagens nos hotéis e a metodologia. O hotel foi pensado como um serviço complementar, como eu falei, né, o município de Niterói tem para a população adulta, né, 3 unidades de acolhimento institucional, mas nesse momento de pandemia foi pensado no aumento de vagas e o serviço do hotel se mostrou o serviço que a gente conseguiu fazer de forma mais rápida, considerando que já tem toda uma estrutura, né, de mobiliário, de acolhimento, de quartos individualizados, de espaço para higiene pessoal, de forma digna e para essa população. Então, assim, ele funciona como uma complementação às vagas que já existiam no município e também, não só uma complementação, mas a gente pensar que são metodologias, apesar de ser acolhimento, né, aí nesse período, de metodologias diferentes de trabalho. Então, a equipe que está trabalhando com esse acolhimento de emergência no hotel, a maior parte delas foi uma equipe contratada para a situação de emergência, que o município também fez um processo de seletivo para a gente ter um aumento aí de servidores, né, ainda que temporários, para atender esse aumento de demanda. E aí esse processo seletivo também foi pensado considerando o afastamento daqueles servidores, né, que estavam no grupo de risco. Então, assim, grande parte dos nossos servidores, seja por idade ou por doenças, né, pré-existentes, estão em trabalho home office ou mesmo de licença médica. E aí essas equipes que estão atuando no hotel hoje, a maior parte delas é da equipe de emergência, mas a condução é da equipe de concursados da política de assistência. Então, a metodologia lá funciona como um acolhimento institucional, né? É pensada a retirada de documentação civil para aqueles usuários que não possuem, o acompanhamento sistemático da saúde. Nisso a gente tem o apoio do consultório na rua, né, que vem acompanhando de maneira mais efetiva, até para a gente poder monitorar a saúde dessa população que está acolhida. Eu não falei antes, mas também tem um serviço em Niterói que foi pensado para o isolamento social, para a quarentena.
Então, se a população de rua apresenta sintomas e dá positivo, ela, além de ser atendida pela saúde, depois ela não fica no hotel e nem no acolhimento institucional. Ela fica nesse centro de referência de quarentena que foi criado no Cantagalo, né, o antigo CIEP, e aí esse serviço foi pensado em conjunto com a saúde, não só para essa população de rua que está com positivo, mas principalmente também para aquelas pessoas que têm família, que têm suas casas, mas que a casa não garante que ela consiga fazer um isolamento e uma quarentena. Então, essas pessoas ficam lá se recuperando. Então, respondendo aí a questão da Daniele também, que foi logo depois, né, um pouquinho sobre como pensa esse acompanhamento, se ele está sendo pensado ou já está sendo executado, ele está sendo executado desde o momento em que a gente tem o primeiro contato com essa população. E aí a equipe do Centro Pop, né, uma super equipe maravilhosa, né, de profissionais muito dedicados, ela atende essa população, assim como a equipe de abordagem, e ali começa o processo de acompanhamento e o planejamento de quanto tempo essa pessoa vai ficar acolhida, ou quanto tempo não, de quais são as necessidades. Eu acho que eram só essas duas perguntas, não era? Eu tinha outra. Sim, Deli? Eu estou com a minha imagem congelando, gente. Se eu ficar em silêncio, vocês toquem, por favor. Mas é isso mesmo, eram só essas. Obrigada. E Luana, então. E depois ainda tem as perguntas que servem para ambas responderem. Tá, ok. Então, com relação ao quantitativo o quantitativo de pessoas em situação de rua em Maricá, a gente tinha um número menor. Hoje a gente tem por volta de 65 pessoas em situação de rua, tá? E essas pessoas, a maioria delas não são do município, né? A gente tem percebido agora várias pessoas advindas de outros municípios do entorno, e as pessoas que foram diagnosticadas, né, com Covid, a gente teve só um usuário, né, que foi diagnosticado com Covid, e isso foi um ganho muito grande, porque a gente, na verdade, criou esse tipo de serviço para poder estabelecer o isolamento, né, para essas pessoas, para que elas não tivessem, né, não fossem ser vetores dessa doença. E aí nós tivemos só um caso positivo, que foi um caso um pouco mais grave, que teve que ir por uma internação médica, né? Então, a gente tem um hospital que está trabalhando especificamente só para isso, né, dentro de Maricá, que é o Hospital Municipal Che Guevara. Ele está recebendo apenas casos de Covid, né, nesse primeiro momento. Então, essa pessoa em situação de rua foi diretamente para lá, por ser um caso mais grave, por ser um caso, né, de uma pessoa idosa. Então, ela foi internada nesse hospital. E com relação à pergunta sobre o Moeda Mumbuca, né, a moeda social, ela não atende só as pessoas que recebem o programa, o benefício do Bolsa Família, tá? Elas procuram atender famílias que recebam de 1 a 3 salários mínimos, tá? Famílias inscritas no cadastro único. Então, ele procura contemplar e tem um recorte maior dentro dessa realidade de transferência de renda do governo federal, né? Ele tem um recorte maior. Eu acho que eram só essas duas questões. Não sei se tem mais alguma. Tem, Cideli? Não, a princípio são essas aí. Vou passar para as mais amplas, então, que aí ambas podem estar respondendo. A Érica Botelho, que é a nossa aluna na especialização em assistência social e direitos humanos, que está em vigor, né? A gente está parado, mas está ainda com a turma. A Érica diz que, vamos lá, essas iniciativas foram da assistência social no município de Niterói ou foram iniciativas nacionais? Aí você acha que serve para ambas, né? As iniciativas que vocês estão falando é só para o município, é para todo o território nacional. Os municípios também partilharam disso? Como é a autonomia para a gestão dessa política nesse momento? Aqui em Petrópolis, soube de algumas iniciativas parecidas.
sobre do cartão Merenda Certa, no valor de R$ 70, e também da distribuição de cestas básicas para os alunos da rede pública e também iniciativas vinculadas ao Centro POP. A Daniele pergunta, ela diz que trabalha no município de Mendes e, partindo da perspectiva de priorizar os atendimentos e os contatos remotos, ela gostaria de saber o que vocês pensam sobre essas estratégias para a realização do acompanhamento socioassistencial a essas famílias, né, o acompanhamento em CRAS e CREAS para essas famílias que não possuem celular ou telefone fixo ou residem em territórios onde não existe sinal de telefonia e internet. Então, como é que está sendo esse acompanhamento? A Isabela Gouveia pede para que vocês falem um pouco mais sobre o Renda Brasil, que vocês possam abordar um pouco o Renda Brasil. A Rosana Alves fala de Niterói, mas acho que serve para ambas, como que os municípios lidaram com o acolhimento familiar durante esse processo de pandemia. A Hilda perguntou, mas acho que a Luana já respondeu, se o Moeda Social Mumbuca é só para um bairro, atinge todo o município, na verdade ele é para todo o município. São essas por enquanto. E aí, quem começa? Posso começar aqui. E aí começar pela pergunta da Érica, né? Então, Érica, são iniciativas, no caso, né, que eu represento no município de Niterói e Luana de Maricá, são iniciativas municipais. E aí é importante a gente ressaltar que o SUAS, como sistema único mais descentralizado, todos os municípios possuem autonomia para instituir programas e projetos, né, de acordo com a sua realidade. É claro que essa autonomia é muito pouco utilizada pelos gestores municipais, né, ainda mais na atual conjuntura de poucos recursos, principalmente daqueles municípios de pequeno porte. Então, acabam ficando numa dependência, né, de recursos e de programas somente instituídos nacionalmente, ou mesmo aqueles com algum nível de participação e cooperação dos governos estaduais. Então, essa experiência do município de Niterói não é uma experiência nacional. A gente até estava discutindo numa outra live, né, que de muitos municípios, na verdade, no sul do Brasil, que tiveram experiências próximas a essa, né, de instituir programas específicos por período de pandemia, e pouquíssimos municípios aqui no estado do Rio de Janeiro. E também o que a Luana colocou, né, da capacidade que a política de assistência social tem de ser uma política extremamente articulada com as outras políticas públicas, nesse momento também de pandemia, isso ficou claro, mas isso ficou claro também como um grande desafio, né? Até a sua própria questão, quando você coloca que Petrópolis instituiu um cartão merenda, né? O programa de merenda certa, no valor de R$ 70, qual seria a participação da gente na cooperação com esse benefício, né? Pensando aí que provavelmente a educação não deve ter os mesmos elementos de avaliação de vulnerabilidade e risco que a política de assistência social tem na leitura de dados dos seus atendidos, né, dos seus acompanhados. E aí a gente precisa problematizar também algo que a Maria Helena trouxe, né? E aí eu quero agradecer porque ele é um ponto que, para mim, é um ponto-chave para a gente entender os desafios atuais dessa política que nós atuamos, que a Maria Helena retoma esse histórico da transferência de renda, né? E lembra que essa organização de transferência de renda na política de assistência social, eu lembro que ela não acompanhou o mesmo investimento nos serviços socioassistenciais. Então, se hoje a gente tem um volume de demanda por atendimento, seja remoto, como a Daniele de Mendes está colocando como desafio, seja presencial, a nossa capacidade de atender esse volume, ela está completamente também vinculada, ou mesmo limitada, pela qualidade que a gente tem dos equipamentos, das unidades físicas da política de assistência, né? Então, se eu não tenho um CRAS ou um CREAS que me dê a possibilidade de atender em segurança esses usuários, é porque não teve investimento a longo prazo em equipamentos que pudessem trazer um serviço de qualidade para essa política. A própria Organização Nacional da Política, quando a gente vai estudar, né, como ela foi instituída, como ela foi organizada ali
princípios de organização dela já como sistema, coloca essa diferenciação. Quando você cria 2 secretarias para pensar algo que pertence ao SUAS como um todo. Então, você tem a Secretaria Nacional de Assistência Social, CNAS, e você tem a SENARC. E aí, quando você avalia o que tem de volume de recursos, inclusive de recursos humanos na Secretaria, na SENARC, que vai pensar lá o programa de transferência de renda, o Bolsa Família e outros programas, é completamente diferente do tipo de investimento que foi feito na Secretaria Nacional. Nos municípios, seguiu o mesmo padrão, nos estados também. Então, assim, é ótimo ter programas de transferência de renda na política de assistência, mas até que ponto esses programas de transferência de renda garantem a proteção dessa população de forma efetiva, sem que seja acompanhado de possibilidades reais de acompanhamento dessa população pelos trabalhadores do SUAS. E aí a gente começa a pensar, como Maria Helena colocou, né, na permanência de programas como, no caso de Niterói, do Renda Básica Temporária, considerando aí que durante o período de pandemia foi vislumbrado que não só aquela população mais tradicional, né, que está no cadastro único, é a população que precisa, é somente essa população que precisa da atenção de uma política como a política de assistência social. Então, Busca Ativa provou que não, que existe ainda um público, né, que é tão vulnerável quanto, principalmente considerando aí a flexibilização das leis do trabalho, do acesso ao trabalho, ao emprego seguro, que está posto aí como desafio para a assistência social, sem que ela tenha ainda condições de atender. E aí eu acho ótimo o otimismo da Maria Helena sobre a gente pensar nesse lugar do SUAS após ou, né, a pandemia, o quanto o SUAS ficou evidente, mas não foi uma evidência que, pelo menos, eu posso ser um pouco mais pessimista, mas eu não acho que é uma evidência que coloca o SUAS, que vê o SUAS como política pública permanente. E aí eu acho que está o desafio para os trabalhadores pensar, né? Porque, inclusive, na forma de comunicação dos programas que foram instituídos, ou em nível nacional, ou em nível municipal, ou mesmo das ações do Estado, falava-se em programas, falava-se no que estava sendo posto, mas sem vincular isso como parte do que já estava colocado lá na política de assistência. Então, é como se é algo novo, alguém descobriu, não é, né? Estava posto lá que esses programas poderiam, sim, ser instituídos como uma forma de segurança da população mais vulnerável. E aí, só para terminar, respondendo a Daniele sobre a questão do trabalho remoto, eu acho que não tem nada pronto, assim, eu acho que é um grande desafio, e inclusive a gente estava conversando com a equipe dos 2 CREAs lá de Niterói sobre isso, né? Quais são as possibilidades reais da gente acompanhar uma família de forma remota? E é isso, nem todo mundo tem telefone, nem todo mundo tem facilidade, a gente consegue acessar a casa dessas famílias. Então, a gente, né, como pensar em ações concretas que não só aquelas que estão sendo postas como possibilidade para acompanhamento remoto. Acho muito difícil fazer acompanhamento remoto. Acho muito difícil você conseguir, por exemplo, acompanhar um adolescente em medida socioeducativa por meio do Zap, por meio de rede social, mas é um desafio que está posto e a gente precisa pensar em outros elementos aí na estratégia desse serviço que nos dê segurança de dizer, né, que a família de fato está sendo acompanhada ou se a gente suspendeu esse acompanhamento e está só no monitoramento de sobrevivência das famílias por meio desses programas instituídos. Mas, enfim, eu acho que é isso. Falei a beça e vou abrir para a Luana. Eu não sei se eu consegui responder tudo que tinha sido colocado ali. Mas se eu não respondi, depois a Cindy lembra e a gente continua. Então, gente, eu acho que a Diana falou muito bem, né? Eu acho que são questões que a gente deve pensar com relação a esses tipos de programas, né? Como a Diana falou, cada município tem uma realidade específica, né? Tem uma necessidade. Cada município, né? O município é que sente quais são as intervenções necessárias, né? Para que possam ser colocadas em prática.
Então, por conta da própria questão da descentralização, que permite, né, essa autonomia dos municípios, isso faz com que cada município consiga atuar de maneira a atender às suas questões, às suas demandas. Eu acho que é isso que vem acontecendo durante esse período de pandemia, né? Por mais que os municípios eles se adequem, né, e procurem ter uma mesma linha de colocar e de pensar intervenções dentro da transferência de renda para populações mais vulneráveis, como a população em situação de rua, mas cada município vai pensar numa forma, né? Por exemplo, a gente não optou pelo hotel como Niterói optou, até porque Niterói já tem outros serviços para a população em situação de rua. Então, Maricá, ele pensa num sistema diferenciado por não ter um serviço, né, além do SEAS, que lide com a questão do SEAS e do CREAS, que possa lidar com essa pessoa em situação de rua. Então, a gente sabe que cada município vai ter um tipo de entendimento de acordo com as suas necessidades, né? E a questão do acompanhamento remoto é muito complexo, né? Porque perpassa, tem vários atravessamentos, né? A gente sabe que são famílias, as famílias que, na verdade, são acompanhadas são as famílias mais vulneráveis, né? São as famílias que muitas das vezes não têm condição de ter um celular, e se tem um celular, não tem uma internet, e isso fica altamente prejudicado. E a gente sabe também que, por outro lado, a gente pode pensar ser muito complexo, mas é uma forma também de proteger essas pessoas por conta da pandemia, não só os profissionais, quanto também os usuários. Então, é algo extremamente complexo, acho que nenhum município está preparado para isso, porque o que a gente está vivenciando é algo extremamente novo, então a gente não conseguiu, né, propor outras medidas para dar conta dessa demanda, que é uma demanda que realmente é um desafio para todos nós, profissionais do SUAS, para todos nós dos municípios. Então, eu acredito que a gente tenha muito a construir, né? A gente tenha muito a pensar. Eu acho que isso leva a inúmeras reflexões, né? A inúmeras questões, porque realmente a gente tem um trabalho extremamente importante dentro desse contexto. E quando Diana fala que parece que o SUAS ele aparece agora, né, um passe de mágica, a gente pode perceber que talvez ele não tenha sido, né, não tenha tanta visibilidade em outros momentos como agora no momento de pandemia. Então, eu acho que a gente precisa realmente fortalecer essa política, e fortalecer a política, a gente deve pensar na questão do orçamento, a gente deve pensar em questão de qualificação profissional, a gente deve pensar, né, em recursos humanos, a gente deve pensar nisso tudo, porque qualificando essa política, a gente consegue dar essa visibilidade, né? A visibilidade é uma política extremamente importante que acaba só aparecendo em momentos, né, emergentes, em momentos de calamidade, em momentos de pandemia. E, na verdade, a gente sabe que a história, né, da assistência social não é essa. Então, acho que isso é extremamente importante para que a gente possa pensar. Uau, acho que a gente ficaria aqui até, sei lá, resto da semana ouvindo vocês. É muito gostoso, muito bom. Tem vários elogios no chat a vocês quatro, dizendo da importância desse debate, da importância do Sistema Único de Assistência Social, do quanto em momentos de pandemia a vulnerabilidade social fica ainda mais intensificada. E aí eu vou, então, tem mais uma pergunta, e vou abrir para quem desejar fazer uso da palavra. Então, quem quiser fazer uso da palavra, sinaliza, por favor. Tem um bonequinho aí nas reações, vocês cliquem ali e dá um ok para poder saber quem quer fazer uso da palavra. A pergunta da Lianze, ela pede para vocês falarem um pouco como a política de assistência social nesses municípios tem planejado resguardar os seus trabalhadores nesse momento de pandemia. Acho que é isso. Por enquanto, são essa questão. E aí, quem quiser fazer uso da palavra, Diana, Luana. Em Maricá, a gente tem, na verdade, pensado muito nessa questão dos trabalhadores, pensando, né, que estar na linha de frente é extremamente complexo, porque a gente acaba lidando com essas questões, mas também é importante que a gente esteja,
né, posicionada nesses lugares, né, atuando, intervindo, discutindo. E a gente tem, principalmente, né, como a Diana falou em algum momento da fala dela, afastado algumas pessoas que, na verdade, estariam numa situação maior de risco, né, por conta da idade, de alguma comorbidade, né, de alguma questão, e efetivamente pensando, né, além do uso de EPIs, né, que são necessários para que esses profissionais estejam completamente seguros, não completamente, mas que estejam seguros dentro das suas intervenções. E, além disso, a questão, né, da atividade remota também é algo que trouxe um pouco de resguardo para alguns profissionais. Diana, você tem alguma coisa a complementar? Não, é isso, né? A gente, assim que pôde, assim que a gente teve maiores informações, foi feito o afastamento formal dos trabalhadores do SUS, né? Por idade ou por comorbidade. Aí foi a necessidade de fazer a contratação emergencial, né? Para a gente não ter a descontinuidade dos serviços. Existe uma necessidade também do EPI, e que foi muito confuso isso no início, né, porque era o tipo de máscara, era o álcool que não fazia parte da compra comum da política de assistência, não estava lá na cesta dos serviços. Então, assim, montar processo para compra no momento em que não tinha distribuidor disponível, né, porque a prioridade era da saúde, isso foi um grande desafio para todos os municípios. Além dessa questão, tem a participação da saúde, né, que eu acho que, e aí falando especificamente da experiência de Niterói, é um grande desafio a gente conseguir priorizar os profissionais do SUS na saúde. Então, assim, a gente tem um protocolo que foi instituído, um protocolo que a gente acredita que poderia ser melhor, porque hoje a gente consegue fazer os testes nos profissionais que estão na linha de frente, mas naqueles profissionais que apresentam algum tipo de sintoma. E aí a gente já vem acompanhando, né, as pesquisas em que as pessoas podem estar infectadas sem sintomas. Não existe a possibilidade da gente trabalhar no CRAS ou no CREAS, ou mesmo na secretaria nesse momento, sem ter contato com a população. Então, assim, por mais cuidado que a gente tenha, né, das orientações da saúde, o fato é que os profissionais do SUS, né, de Niterói, acredito que de Maricá também, e de outros municípios, têm se infectado, né? A gente já teve algumas perdas aí de profissionais, já foi colocado na rede. Em Niterói, graças a Deus, assim, os profissionais que tiveram o Covid, eles se recuperaram ou estão em recuperação, né? Mas tiveram. E aí a gente precisa conversar sobre isso de uma forma mais abrangente, não necessariamente só com relação às duas experiências que estão sendo colocadas aqui hoje, mas pensar, né, se um serviço é colocado numa lei federal como um serviço essencial, quais são as garantias que as outras políticas públicas precisam pensar em forma territorial para que esse servidor, para que esse trabalhador continue ativo, continue trabalhando de forma segura. Então, não é algo simples você sair da sua casa, né, como a gente tem feito desde esse início do período, saber que você pode se contaminar, saber que você pode trazer uma doença para quem mora com você, provavelmente alguém dentro de um grupo de risco. E é isso, assim, a gestão, no caso ela de Niterói, tem pensado, a gestão da política de assistência. A saúde, como ela precisa dar conta de todo o município, ainda a gente considera que esse fluxo não está tão bom assim, considerando a necessidade dos trabalhadores que estão na linha de frente, principalmente aqueles que estão lá no acolhimento, que estão no CRAS, que estão no CREAS. Não é que a gente não consiga fazer os testes e afastar esses servidores, mas a gente acredita que esses testes poderiam ser feitos de forma contínua, né? Para que a gente pudesse, inclusive, resguardar aqueles profissionais que podem estar infectados e ainda não apresentam nenhum tipo de sintoma e que tem contato com a população
diariamente, né? E aí esse contato é inevitável. Esse trabalho remoto, ele só é possível para quem realmente está em home office, porque quem está no CRAS, quem está no CREAS, o volume de demanda só aumentou, porque a população não vai querer ser atendida por telefone. Quem de fato tem uma demanda real, ela vai querer ser atendida pelo assistente social, inclusive para aquele com quem ela tem uma referência. Então, a gente tem já dados da vigilância socioassistencial lá do município, do aumento, no caso da proteção social básica, do aumento de 32% do volume de atendimento no CRAS, referente comparado ao mesmo período do ano passado. Ou seja, a gente não diminuiu o volume de atendimento no CRAS ou no CREAS, né? Aumento dos CREAS no caso de situações graves de violência e violações de direitos. Então, o tempo todo a gente está tendo contato com essa população. E aí, o tempo todo, esse contato significa que a gente está exposto a um vírus, né, que pode, de fato, trazer uma doença e, infelizmente, ser fatal para esse trabalhador do SUAS. Luana, quer complementar? As pessoas estão parabenizando. Entendi, eu quero falar. Tá bom. A Hilda parabeniza, dá um forte abraço, né, dos companheiros de luta da assistência social, né, diz que é importante, muitas palmas para os trabalhadores do SUAS. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Tem duas, na verdade. Depois eu passo para vocês, tá? A Érica fala da política de assistência, como ela tem lidado com a precariedade dos vínculos, né? Em especial dos vínculos trabalhistas, da vulnerabilidade, em especial nesse momento de pandemia, de quem está na linha de frente. A Ana Garcia fala da importância dessa agilidade na liberação dos recursos para situações emergenciais, nas compras de cesta básica, cartões de merenda, a contratação de profissionais, mas aí ela põe uma preocupação, né, da possibilidade de se estender para além da pandemia. Quanto é possível, na visão de vocês, pensar em ganhos de médio e longo prazo, né? Porque assim, a gente tem o decreto de situação de emergência e de calamidade, mas o quanto isso deve ser pensado a longo e médio prazo, o que vocês pensam a respeito disso? Aí inscritas estão Maria Helena, Heloísa e Laura, é isso? Bom, vamos lá, vamos ouvir vocês, depois a gente passa então para quem está inscrito. Deixa a Maria Helena fechar, vou pegar a sua frente, Maria Helena, que aí você fecha. Quer dizer, fecha no sentido das questões, né? Bom, não preciso nem falar, né? Da alegria de estar aqui, de encontrar pessoas tão queridas, ex-alunas, alunas, é muito, muito legal, né? As colegas professoras e amigas da luta, né? Companheiras aí da caminhada, né? Então, eu queria, claro, indispensável dizer o quanto está sendo super importante ouvir essas duas experiências. Então, parabéns a Luana, parabéns a Diana. Vocês sinalizaram coisas que merecem rodas de conversa, né? Aquelas rodas de conversa com um cafezinho do lado, porque eu não vou falar um shopping porque é ambiente de trabalho, né? Mas pelo menos uma roda de conversa lá com o cafezinho do lado, que precisam ser realmente muito pensadas como estratégias para não se perder a janela de oportunidades, certo? Mas antes de avançar nisso, eu quero falar que eu ouvi aí que Cindeli falou de presença de gente de Mendes, de Petrópolis, e eu acho que isso é uma coisa importante que a gente quer conhecer, né? A gente não quer as experiências só do Grande Rio. Então, todo mundo que conhecer, souber de alguém, experiências legais, né, compartilhe conosco, para que a gente possa também estar fazendo essa aproximação e fazendo uma leitura desse processo, né? Espero contar aí com outras experiências para a gente ir abrindo mais essa troca.
Mas nas questões que vocês trazem, então, assim, de alguma forma foi falado, mas eu acho assim, a questão da visibilidade e da janela de oportunidades, né? Quando começou, ninguém falava na assistência social. Tangenciaram, inclusive, a transferência de renda, passando direto para a Caixa Econômica. Então, nós ganhamos na luta, nós ganhamos visibilidade na luta. E aí eu acho que, quando todas as vezes que se fala perguntas pós-pandemia, eu acho que uma das discussões que a gente precisa realmente fazer, e eu acho que passa aí quando as pessoas falam nessa continuidade, é muito nessa expectativa de ver que coisas boas não devem ser perdidas, né? E aí eu acho que a gente precisa pensar muito quais, né, são as estratégias que a gente precisa traçar para que, de fato, a assistência social, para além dessas boas experiências voltada para um segmento ou outro, a assistência social não perca essa visibilidade. Uma visibilidade com a própria população, porque quando Diana fala que aumentou a presença das pessoas, provavelmente muitas pessoas que, mesmo tendo CadÚnico, até tendo Bolsa Família, não reconheciam ou não priorizavam sua presença no CRAS neste período, porque já recebeu a bolsa, não tem obrigatoriedade de comparecer, não se sentiram motivados. Eu acho que é um momento da gente ver quem são essas pessoas que chegaram, né, como é que elas podem... E Luana não falou de números de atendimento aumentados em Maricá, mas não tenho dúvida de que deve também ter aumentado bastante. Então, isso é uma questão, assim, a gente está pensando, as estratégias pós-pandemia, elas precisam ser pensadas nesse movimento para fora, mas também para dentro, certo? No sentido de trazer essa população que nós não chegávamos a ela. A outra realmente é o registro, não o registro que tem formulários específicos, né, que estão postos nos sistemas de vigilância. Esses também, importantíssimo, mas eu acho que é o registro daquela história que normalmente não vai aparecer em registro nenhum. Então, é um depoimento de uma família, uma mudança de atitude de uma população em situação de rua que revê, né, com a sua repactuação com as regras sociais estabelecidas, enfim, seja o que for, mas eu acho que é importante estimular a equipe, né, e a gente, né, que trabalha nessa área, ficar atento a esses registros. E aí a gente pode depois pensar, né, as formas de dar visibilidade a isso, se tiver um mecanismo de chegar a nós e a forma como a gente pode pensar isso. E aí a outra visibilidade é pelo caminho oficial mesmo, de ter cuidado com a vigilância, né, no comparecimento disso. E não resta dúvida de que as experiências que estão postas e tão bem-sucedidas, elas têm por trás um planejamento. Não é uma relação de improviso, é uma relação de planejamento e que, no momento de uma situação inesperada, tem espaço nesse planejamento para você agregar outras questões, porque você está atenta, né, ao movimento do dia a dia da gestão no município, né? Tá com os programas funcionando, tá com o cadastro funcionando, tá. Então, quando chega porque eu não estou tendo que arrumar o déficit mais as coisas novas que chegaram. Então, há um planejamento. Então, eu quero valorizar isso, né? Nós estamos falando aqui e tem profissionais aqui presentes e tudo, então acho que é muito importante a gente também agregar o valor de um bom planejamento, de uma boa sistematização, para que a gente possa, de fato, ter
né, a superar o improviso. Então, acho que neste momento, quando eu estou falando de planejamento, é também nesse sentido, não só do que a gente está vivenciando, mas de discutirmos o que isso está apontando para um planejamento pós-pandemia. Então, é uma preocupação que a gente tem, como vai ser, mas não é como vão ser as pessoas pós-pandemia. Como vai ser, né? Como será essa sociedade? Como vai ser essa assistência social pós-pandemia? E como estamos aproveitando essa oportunidade da visibilidade? E nesse processo de planejamento, certamente, ele dialoga com a questão do financiamento, que aí já foi falada por alguém aqui, e eu não vou ser repetitiva. Mas eu achei que eu queria muito falar da alegria de ouvir boas experiências, reencontrar pessoas, e não tinha dúvida de que Luana e Diana iam trazer para a gente depoimentos e reflexões inspiradoras. Parabéns. Maria Helena, Laura, também querem fazer uso da palavra. Alguém mais? Agradecendo a presença de todos, dizendo que a gente bateu um recorde de participações hoje, chegamos a 85 participantes, no pleno sábado, né? Muito bom. É sempre bom ouvir boas experiências aí de Niterói com a Diana, de Maricá com a Luana, né? Então, é muito prazeroso estar aqui com vocês. Vou passar então para a Laura e a Maria Helena faz uma retomada, pode ser? Laura? Oi. Oi, tudo bom? Estou muito contente de estar aqui. Cindeli, eu conheço há muito tempo, Diana também. Nossa, eu era adolescente, né, Laura? Nem fala. Deleta isso, deleta. Heloísa Mesquita aqui também. Muito obrigada. Eu sou professora, mas aprendi muito com todas vocês, né? E a nossa representante de Maricá, Luana, parabéns também. Só queria complementar, assim, Maricá, graças a Deus, está como Niterói. A gente está fora da curva. Deus me livre. Simone Pereira, você está com o áudio ligado, a gente está conseguindo ouvir a Laura. Laura, é importante, inclusive, desculpa, que você se apresente, porque nem todo mundo te conhece. Eu te conheço desde a adolescência, porque você foi minha professora no ensino médio. Entrego logo. Ela foi minha professora. Mas nem todo mundo te conhece, então é bom você se apresentar antes, por favor, Laura. Laura? Caiu a conexão? Acho que ela está voltando. Bom, passar para a Maria Helena, então, enquanto Laura volta, pode ser, Maria Helena? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Laura, vamos lá. Ela voltou. Desculpe, Laura, está horrível a internet aqui. Laura, estou secretária de Assistência Social, mas sou professora de letras, formada pela UF, mas aprendi com todas vocês, Heloísa Mesquita, no começo, Dayana, Cindeli, mas eu só queria parabenizar pela excelente live aí com vocês e dizer que Maricá, assim como Niterói, né, Diana, a gente está fora da curva. Os outros municípios no estado do Rio realmente estão numa situação muito complicada por questões financeiras, né? Esse auxílio emergencial também deu muita trabalheira, vocês não comentaram aqui, mas para nós do SUS foi muito trabalheiro. Eu botei meu telefone desde março à disposição da população, porque para eles era muito difícil estar entrando, muitos não têm nem celular, não sabem mexer. Foi uma questão muito complicada que alguns deixaram de receber e precisavam, né? Mas, para variar, tudo sobrou para a mãe, a Secretaria de Assistência Social. Né? Mas eu quero parabenizar a todos, tá? Um beijo para todos. Nesse fim de semana, vocês estarem aqui discutindo isso. A gente, Maricá, tem uma transferência de renda já há algum tempo, que é, como a Luana falou, que é a moeda social. Eu acho que isso é importante, que todos os municípios tivessem essa moeda social. Eu sou suspeita de falar porque eu moro em Maricá há 30 e lá vai fumaça de anos, né? Muitos anos, então um carinho muito especial por Maricá, por Niterói. Trabalho na cidade do Rio de Janeiro, que também não posso deixar de tocar das experiências da cidade do Rio de Janeiro, né? Dos trabalhadores que estão na linha de frente. E aí, imediatamente, passar para Maria Helena.
Agradecendo mais uma vez a presença de todos e todas. Cindeli, eu acho que a Ana Garcia quer falar também, tá? Tá. Bem, eu reforçar os parabéns à Luana e à Diana de trazer essas experiências de trabalho desafiador, né? De pensar que a proteção social, nesse momento, requer uma criatividade, requer pensar novas estratégias. Mas tem uma coisa que não pode deixar de ser demarcada, que é a retomada imediata do orçamento ordinário da assistência social. Os municípios que são responsáveis pela efetivação do SUAS estão, ao longo dos últimos, pelo menos, 4 anos, com um orçamento para assistência sem a responsabilidade federal real, que deveria estar sendo subsidiária da oferta dos serviços, por conta da não respeito ao orçamento ordinário para assistência, bem como o atraso da remessa, né, fundo a fundo, para a política de assistência social, para o SUAS. Então, isso é uma questão primordial. E, para tal, Diana, eu sou otimista, sim, né? Apesar de estar aposentada da intervenção, aposentada da docência, mas militante continuada dessa política, é fundamental que a gente pense a questão orçamentária. Sem orçamento, nenhuma política consegue ser realizada de forma qualificada, de forma eficaz. Então, essa é uma questão primeira, retomada do orçamento ordinário da assistência social. Outro elemento que vocês disseram, tanto Diana quanto Luana, de como é necessário a gente pensar, né, as estratégias pós a pandemia, né? Como vamos qualificar os serviços socioassistenciais. Porque, como foi dito aqui por vocês, e que eu apoio, e eu acho que todos nós apoiamos, a transferência de renda é um direito. Mas a transferência de renda por si só não dá conta da proposta do SUAS de colaborar com a cidadania dos brasileiros e brasileiras que vivem em situações de vulnerabilidade. São os serviços socioassistenciais que colaboram efetivamente com essa proposta de emancipação, né, da classe trabalhadora mais empobrecida. Nesse sentido, precisamos também aprofundar a reflexão de como qualificar os serviços socioassistenciais. Nós temos todas as normativas construídas, que têm que ser apropriadas pelos municípios, mas essas normativas elas só têm valor se elas têm rebatimento na realidade da intervenção e na realidade do SUAS. Portanto, a questão do orçamento e a questão de qualificação na efetivação dos serviços assistenciais é fundamental para esse momento e principalmente para o pós-pandemia. E aí esse otimismo que eu tenho é porque eu aposto nessa construção histórica que milhares e milhares de brasileiros e brasileiras fizemos para a política de assistência social, para o SUAS. Portanto, a minha crença e a minha aposta é que os trabalhadores do SUAS, os gestores do SUAS, empenhados na efetivação desse sistema único de proteção social brasileira, possa vir a ser efetivado na pós-pandemia de forma mais qualificada, com orçamento garantido, orçamento federal garantido para execução de todas as propostas de trabalho inerentes ao Sistema Único de Assistência Social.
Quero falar também da minha alegria de estar revendo, né, pessoas que há muito não encontro, não só pela pandemia, mas pelo também a condição de aposentado agora, e dizer que nós precisamos dar continuidade a esses processos de diálogo, de troca, no sentido de que nós temos uma política a ser efetivada, a ser continuada nesse país tão desigual, nesse país que requer proteção social pública, e que todos nós, envolvidos na política de assistência, podemos colaborar com essa efetivação. Muito boas reflexões. Ana, você quer fazer uso da palavra, né, Ana Garcia? Hoje quero. Primeiro dizer que assim, é muito animador e esperançoso, né? A gente reunir profissionais e ver os desafios que estão sendo enfrentados, né? Algumas inovações que a gente está conseguindo perceber nos municípios, e aí as experiências de Niterói e Maricá trazem esses elementos. E como a gente já tinha falado no encontro da semana passada, eu acho que é muito importante a gente tentar reunir e divulgar essas experiências para, como a Maria Helena fala, né, para alimentar a esperança, e eu também sou uma pessoa otimista, mas nesses tempos atuais está difícil, então acho que pensar se a gente consegue fazer publicações online, as coisas ficam todas um pouco mais fáceis, a gente se aproximou mais da tecnologia nesse sentido. Esses fóruns de debates, eu acho que podem nos fortalecer para pensar as estratégias pós-pandemia e pensar essa capacidade propositiva, né? Eu sempre fico muito preocupada que a assistência social, nessas situações de emergência, não se deixe ser pautada exclusivamente pelos outros, né? E sejam gestores, prefeitos, vereadores, né? Eu acho que é muito importante que a gente tenha sempre o que dizer e o que propor, né? Você falou aí, não, é porque tinha capacidade de planejamento, de pensar essa realidade, intervir nessa realidade. Me lembro que a gente debateu muito no Rio de Janeiro como lidar nas situações de calamidade e emergência. Então, acho que esses momentos são extremamente desafiadores para a gente produzir conhecimento, produzir tecnologia social, poder estar avançando e dizer que, para além, como acabaram de falar aí, né, para além da transferência de renda, a gente tem também, né, um conjunto de ações e de serviços que a gente pode estar desenvolvendo, oferecendo e criando, né? Então, acho que convocar todos, né, para essa troca de experiência, para a gente sistematizar, para escrever sobre essas experiências que foram desenvolvidas, sob a pressão da urgência, né, e como deram resultados, né, tão bacanas e tão significativos, a gente poder estar fazendo isso e com isso, construir a visibilidade para a política de assistência social, né? Então, acho que isso que é meu convite para que a gente se esforce para trabalhar nesse sentido, dando continuidade aí. Essas lives são um pontapé muito, muito importante para isso. E um abração para todos. Bom, vou passar para vocês terem as falas finais, agradecendo mais uma vez a participação de 85 pessoas hoje aqui, né, dizendo que a gente está à disposição de vocês, tanto no e-mail, né, puclives@gmail.com, quanto aqui nas lives no chat todo sábado, até o final de agosto a gente está com essa programação. Então, a gente vai estar aqui todo sábado no mesmo link, né, de acesso. Quando vocês clicarem, é o mesmo para todos os sábados, às 15 horas. Vou ler a pergunta da Sandra Manes e passar assim para vocês responderem, já se despedindo. Lembrando que a gente tem a participação aqui, só um minuto, Heloísa, já passo,
Lembrando que a gente tem a participação de professores, né, do Departamento de Serviço Social. Quero agradecer não só a alunos, ex-alunos, companheiras de luta, né, muito rostinho aqui, querido demais por todos nós. Lembrar que temos professores do departamento, Heloísa Mesquita, Sueli Bulhões, Giovana Silva, Elizabeth Salvador, Elisa Ambrósio, além da Hilda Corrêa, que foi presidente do CRES, a Roseli, ex-presidente do CBCIS e atualmente conselheira do idoso. Heloísa, sim? Você queria falar? É que esse e-mail poderia ser, então, um e-mail para sugestão de experiências positivas que alguém queira sugerir. Aí Ótimo. a gente, né? Obrigada. Perfeito. Nada, eu que agradeço. Bom, vou ler aqui então e aí passo para vocês fazerem as considerações finais. Combinado? Vamos lá. Sandra Manes. Parabéns a todos, um debate muito atual, com pauta desafiadora. Aliás, tivemos várias pessoas parabenizando vocês, né, pela apresentação, pela brilhante exposição, a Luana, a Diana, o Daniel e a Maria Helena. Então, um debate desafiador ainda é defender a manutenção desses recursos que foram investidos por ocasião da pandemia, que permitiram ampliação, a palavra engasgou aqui, permitiram a ampliação na oferta de serviços e a grande relevância de se lutar para esses investimentos efetivamente através de recursos destinados à política de assistência social via fundos de assistência. Nesses momentos, vemos municípios, como o Rio de Janeiro, por exemplo, criando outros fundos, como o Fundo Municipal de Solidariedade. Temos que ver a criação de tais fundos com cautela, pois temos políticas públicas como assistência social que já trabalham com a questão da calamidade pública e com benefícios eventuais. E aí passo, então, para vocês fazerem as considerações finais, agradecendo mais uma vez a participação de todas e todos, em especial os palestrantes que, como eu disse no início, foram pegos assim de surpresa, tiveram uma semana ou menos de uma semana para preparar a brilhante fala que tiveram aqui. Então, muita gratidão a todos vocês. Quem começa? Luana, Diana, Maria Helena, Daniel, falas finais de vocês. Vamos por ordem alfabética, Diana? Pode ser? Só abre seu microfone, querida. Por ordem alfabética seria Daniel, né? Hoje as estrelas são vocês. Eu tô aqui Tá só bom. dando um suportezinho para vocês. Tá ótimo. Eu concordo com a Sandra, né? Essa colocação com relação ao fundo, esse fundo de solidariedade, só o nome já arrepia, né? Porque solidariedade tem tempo para acabar. Eu posso estar solidária hoje, não tão solidária amanhã. Uma causa pode me causar solidariedade, outra não. E aí concordo, como Heloísa, né, e outras pessoas aqui acompanham e são militantes dessa política de assistência social, sabem o quanto, sabem porque lutaram para isso, né? Então, assim, às vezes até um pouco, a gente fica nervosa de estar participando de uma live como essa, porque as professoras eram os professores que estavam lá na militância antes do SUAS existir. Então, é super estranho. Mas, enfim, mais do que a gente, os professores que estão aqui, os outros profissionais que estão há mais tempo no SUAS, conhecem a luta que foi instituir o Fundo da Assistência Social e o repasse automático ser instituído, né, de forma como foi, gradativa, no caso do governo federal, publicizada da forma como está hoje. Isso foi uma luta, uma conquista, né? Falta outra conquista desses recursos serem suficientes e seguirem uma coerência, né, de acordo com a necessidade dos outros entes. Falta ainda também o estabelecimento de uma responsabilização efetiva dos estados nesse cofinanciamento do SUAS, né? Porque a gente tem o estado do Rio de Janeiro, que ainda que com, né, dificuldades e irregularidades, ele consegue repassar algum recurso para os municípios. Mas isso não é uma realidade dos 26 estados do Brasil. Então, é algo que a gente também precisa pensar. E aí você, depois dessa luta toda de instituir o Fundo Nacional, um repasse para os fundos estaduais e para o Fundo Municipal de forma automática e de forma que garanta o monitoramento do conselho de toda a população desse recurso, você pensar numa criação de um novo fundo chega a ser algo difícil de defender,
né? Difícil de acreditar que considere isso uma ação relevante dentro da política de assistência social. Então, Sandra, eu concordo com você e eu acho que os conselhos, né, não só o Conselho Municipal, mas o Conselho Estadual deveria se manifestar com relação a isso. E aí eu quero agradecer aqui ao convite, né, dizer que é muito desafiador falar da nossa experiência, é muito difícil falar com o que você trabalha, né, porque você corre o risco de não conseguir expressar tudo que está sendo feito, de não ser compreendido, enfim. Mas eu acredito que eu e Luana conseguimos apresentar, né, um pouco da experiência de Niterói e Maricá. Mais uma vez, agradeço enormemente o convite e agradeço principalmente os trabalhadores do SUAS de Niterói, né, que estão comigo nessa empreitada. Mostrei as fotos deles, né, de alguns deles, porque eu acho que a gente precisa ver o rosto de quem de fato está lá fazendo com que o SUAS seja um sucesso em determinados territórios. Concordo com a Heloísa, né, quando ela fala que esses registros, não só na perspectiva da sistematização dos dados quantitativos, devam estar registrados lá pela vigilância, mas também as experiências de fala, de vida, né, dos trabalhadores e dos usuários do SUAS nesse período. E aí eu quero também agradecer, né, e valorizar uma experiência que a gente está vivenciando agora no município de Niterói, porque a equipe de educação permanente do SUAS vem trabalhando com os outros trabalhadores a publicação de artigos baseados na experiência, né, tanto da proteção social básica quanto da proteção social especial. Então, os próprios trabalhadores vêm escrevendo e a gente espera aí, em breve ter um seminário municipal para um lançamento, né, seja eletrônico ou físico, desse material que a gente acredita que é tão importante e que não deva se perder aí na história. É um momento importante da política de assistência. Não sei se é um divisor de águas, se a gente consegue, desse momento, travar outras estratégias de luta para a visibilidade do SUAS e a seriedade com que essa política deva ser garantida, né, dentro do sistema de proteção brasileiro, mas é algo que a gente precisa deixar registrado, sim. Então, a gente espera, né, contar, inclusive, com a presença, né, porque se a gente vai publicizar os trabalhos dos trabalhadores lá do SUAS de Niterói, isso graças também à nossa, não só a nossa militância, a nossa atuação na prática, mas a formação que tivemos, né, na graduação e na pós-graduação com os professores, uma parte deles aqui representados. Então, muito grata e espero que a gente se encontre em outros momentos, né, mais felizes, presencialmente, que a gente possa se abraçar e celebrar, né, esse período que a gente vivenciou com tanta luta, mas também com tantas vitórias. Muito agradecida e muito bom rever vocês, ainda que de longe. Um abraço a todos. Luana? Então, gente, quando a gente fala, né, nessa criação de um novo fundo, que é um fundo solidário, na verdade, a gente já começa a ter um olhar preocupante, porque a gente começa a pensar em assistência enquanto uma política pública, né? A gente não está falando em solidariedade, a gente está falando em política pública, a gente está falando em dever do Estado, direito de todo e qualquer cidadão que dela necessitar. Então, é bem complexo a gente pensar em fundo solidário, né? Então, acho que isso é importante para a gente deixar, para a gente problematizar, para a gente começar a discutir sobre isso, até porque a assistência social já possui fundo, então não teria necessidade de criações, né, de determinados fundos, e muito menos chamado um fundo solidário, né? Como o Diana falou, que de repente para um pode ser solidário, para o outro de repente pode não despertar esse tipo de solidariedade. Então, eu acredito que a gente tem que ficar muito espertos, né, por conta de alguns retrocessos, por conta de algumas questões que a gente pode se sentir afetado dentro dos municípios, né? Eu acredito que a política de assistência social ela conseguiu uma enorme visibilidade, né, nesse momento de pandemia. Acredito que a gente
deve continuar lutando, continuar na militância, mostrando que essa política realmente é uma política forte, é essencial, né? A gente precisa despertar nas pessoas, né? Algumas questões relacionadas a entender que as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas precisam ser atendidas, né? Porque a gente vive num mundo extremamente capitalista em que essas pessoas, na verdade, não servem para muita coisa. Então, a política de assistência, ela precisa ser realmente fortalecida e a gente precisa militar por isso a cada dia que passa. Eu acho que esse papel é muito nosso, né? Nosso, dos profissionais que estão lá na ponta, dos professores na academia, né? Da própria população em enxergar essas questões, porque a gente precisa que esses profissionais do SUS não podem só aparecer nesses momentos, né? Nós somos profissionais extremamente importantes dentro de um pano de fundo, né, de uma sociedade completamente excludente, de uma sociedade empobrecida, de uma sociedade desigual. Então, a gente precisa realmente lutar por uma assistência social que realmente dê conta, né, de entender e de intervir nessas realidades. Isso é o mais importante. E, mais uma vez, queria externar a minha alegria de estar aqui, de poder reencontrar, mesmo que virtualmente, com algumas pessoas tão queridas, professores realmente que tanto nos ensinaram, que tanto trouxeram para a gente debates importantes dentro dessa temática de assistência social, e dizer que realmente foi uma tarde maravilhosa, é um debate super necessário, super importante, e que a gente continue debatendo, fazendo críticas, e que a gente possa continuar essa discussão, esse debate. Tá? Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Vou aproveitar também para me despedir, agradecer a Cindeli e a organização, né, dessas lives, da importância da gente estar discutindo a assistência social, trazer as experiências, como a Dione e a Luana trouxeram, e dizer que nada de fundo solidário a gente tem que pensar, né? Nós temos uma estruturação do SUAS com nossa organização de fundos estaduais, municipais e nacional, que requerem, né, excluir essas possibilidades de outras estratégias que não têm a ver com a política de assistência social. Então, nada de nos jogarmos, quer dizer, temos que entender o que eles estão tentando fazer para poder, né, enfrentar de forma capaz. Outra coisa é a questão, eu tinha anotado aqui e já perdi. Nesse momento, a gente viu emergir o protagonismo de vários movimentos sociais, movimentos da periferia, movimentos de favela, como sujeitos políticos importantes no enfrentamento da pandemia nos seus locais de moradia. Eu penso que é necessário cada vez mais a articulação da assistência com esses movimentos nos seus territórios. A gente pensar o CRAS e os CREAS não podem se furtar a responsabilidade de serem articuladores da proteção social no território. Portanto, não podemos deixar para trás intensificar o diálogo com esses movimentos. Eu gosto de ressaltar isso, que é fundamental para que o SUAS, ao ser realizado, tenha esse diálogo profundo nos territórios com esses sujeitos políticos que ganham visibilidade nesse momento, mas que já estavam lá e talvez estivessem invisíveis para nós. Então, fazer essa defesa da articulação nos territórios com os movimentos sociais lá existentes.
E agradecer demais a colaboração e a exposição, né, do município de Niterói de Macaé, parabenizá-los e dizer que estamos aí na luta, né? Vamos continuar a defesa intransigente do Sistema Único de Assistência Social, a defesa intransigente da política de assistência social e buscar fortalecer, né, a organização dos usuários, a organização dos trabalhadores. E dizendo a minha alegria de rever aqui Roseli e Hilda, né, importante atores políticos na construção da política de assistência social, tanto no nosso estado, no nosso município, como para o nosso país. Um abraço a todos, muito obrigada. E a própria Maria Helena, uma pessoa importantíssima nesse contexto de luta em prol do SUAS, né? Maria Helena faz parte dessa história, também foi da direção do CRES com a gente, né? Maria Helena, você falou Macaé, é Maricá. Ah, tá. Eu acho que eu estou querendo tomar banho de mar, de Maricá e Macaé. Isso aí, tô com saudade das praias. Maricá e Niterói. Então, muito bom, muito bom. Daniel? Só fazer as considerações finais, né? Só agradecer a todo mundo, pedir desculpa pela minha conexão. Hoje está, para quem mora nas periferias do Rio, aqui no subúrbio do Rio, sabe que está bem difícil. Tá uma luta a gente conseguir manter uma internet minimamente pronta para conseguir fazer o trabalho. Então, assim, só agradecer, voltar a fazer o convite que a Cindeli já fez da pós, né, aos alunos. Daqui a pouco a gente se vê, quando voltar essa pós aí, daqui a pouco a gente se encontra para discutir um pouquinho mais esse assunto. E agradecer a todo mundo aí, vi professores meus, colegas, muito bom, só mesmo isso, deixar um abraço e dizer que é luta, o SUS é luta desde sempre, né? Quando eu vi muito isso, quando eu estava fazendo a pesquisa para o mestrado, estudando precarização de trabalho, que o SUS existe, e as pessoas que estão lá são a alma do serviço. Então, estamos aí para o que der precisar. Eu deixei meu e-mail, qualquer coisa também pode falar com a Cindeli passa meu e-mail para vocês e, cara, foi incrível. Tivemos 85 pessoas em pleno sábado de sol à tarde, mesmo período de pandemia. Tá de parabéns todo mundo. Cindeli. Heloísa, eu acabei te cortando, desculpa, você quer falar? Não, eu só lembrei que era Maricá e não Macaé. Ah, tá bom, desculpa, eu acabei me empolgando para o Daniel falar e me atropelei um pouco. Bom, gente, coloquei aqui na tela, então, as próximas lives. Semana que vem a gente tem Política de Ação Afirmativa, Igualdade e Desigualdades Sociais, com Andréa Clapp, Maria Aparecida Miranda e Esteban Cipriano, né? Então, e várias outras aí que está na tela. Qualquer coisa a gente está no e-mail, puclives@gmail.com, e a gente está divulgando as lives. Queria, mais uma vez, externar minha eterna gratidão a todas e todos aqui presentes, em especial aos palestrantes de hoje, e dizer que, de fato, o SUAS está aí, a gente está nessa batalha por ele há muitos anos, né? Porque quem acha que o SUAS veio em 2005 está muito enganado, né? A gente já vem na luta pela política de assistência social durante muito tempo, uma longa data, e vou fazer clamo aqui ao SUAS Resiste. A gente está nessa resistência mais do que nunca, porque em tempos de pandemia a gente foi realmente todos nós fomos postos à prova, e o mínimo que a gente pôde contribuir enquanto professor é estar tendo essa extensão, né, de lives. Então, nesse sentido, a gente está todo sábado aqui, às 15 horas, no mesmo link que vocês já têm, para minimamente contribuir com o debate de resistência, né, não só no Sistema Único de Assistência Social, mas na política pública como um todo, como vocês veem, os debates que a gente vai estar, né, trazendo nos próximos sábados, às 15 horas, e é um pouco do que a gente discute no curso de especialização em assistência social e direitos humanos, Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. Muito obrigada a todos e todas, boa tarde e até o próximo sábado. Bye, bye. Vamos parar a gravação.
Beleza.